racial de São João de Meriti, ao empreender a construção e a instituição do museu em homenagem a João Cândido, que é muito importante não só para o movimento negro, para nós negros, descendentes negros, afro, não, mas também para a sociedade como um todo, porque nós vivemos a época do Brasil do resgate de consciência, do resgate de justiça, né? Muito bem, vamos ver o que eu tenho mais aqui para passar para vocês de interessantes. Ah, sim, essa daqui. Pastor americano diz que quem não paga o dízimo, rouba de Deus. Moretti, se você for para a igreja católica, se tu não pagar o dízimo, tu está roubando de Deus. Tá? E o pastor lá nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, né? Deus está dizendo, mostre-me o seu dinheiro. Palavra do pastor. O pastor Ed Young Jr., tem intimidado os fiéis a pagar o dízimo de uma forma que certamente é de causar inveja em religiosos brasileiros, como Edir Macedo, Estevão Hernandes e Silas Malafaia. Ele é da Segunda Igreja Batista de Houston, no Texas, cujo principal líder é o seu pai, Ed Young Sr. Recentemente, durante um culto, ele disse que os 80% dos fiéis que não pagam dízimo estão, abre aspas, roubando de Deus, fecha aspas. Acusou também aqueles que pagam de dízimo, aqueles que pagam de dízimo menos de 10% dos seus rendimentos. Para saber quem estava enganando Deus, ele pediu aos fiéis o extrato bancário. Quer dizer, ele não acredita em palavras, tem que apresentar o extrato bancário, que é para ele contabilizar lá, ver se tá vindo direitinho os 10%. Né? Muito bem. Em outro culto, disse que os fiéis que não colocassem nada nos envelopes azuis do dízimo ficariam envergonhados porque, abre aspas, temos câmeras escondidas filmando todos vocês e vamos colocar o vídeo na internet. Fecha aspas. Né? Argumentou o pastor. Sem dinheiro não adianta vir ao culto fazer missões, orar, porque você está tomando meu tempo. E Deus está dizendo, mostre-me o seu dinheiro. O pastor tem, entre outras coisas, pasmem, um jatinho Falcon, avaliado, é uma merreca de 8 milhões e 4 mil dólares, cerca de 14.200 milhões de reais. Uma casa de 1 milhão e 500 mil dólares, né? Cerca de 2 milhões e 500 mil reais no Texas, um apartamento de luxo na Flórida e salário de 1 milhão de dólares, cerca de 1 milhão e 700 milhões de reais. Meus amigos, isto é Flórida, tá? É Flórida, tá? Um pastor desse, ainda bem que nós não temos esse tipo de pastor, né? Porque se fizer isso numa sessão de umbanda, de quimbanda, o pai de santo vai acabar de falar e não fica ninguém. Ele fica sozinho no salão e os ogães. Está arriscado até os ogães lá cantar para subir. Não fica ninguém. Bem, gente, é isso aí. O programa Brasil com a Nome da Verdade, esse que lhes fala, é o João Batista de Airá, do Tambor de Minas, Jejinagor do Maranhão. Também advogado e jornalista, editor do jornal Brasil com a Nome da Verdade, da Tribuna da Baixada. Bem, vamos dar continuidade ao nosso tema principal hoje, que é fazendo uma incursão aí sobre esse tema, o tema exorcismo, que foi muito bem abordado no Conexão Repórter do SBT na quinta-feira última passada, pelo Roberto Cabrini, né? Então eu já falei para vocês sobre os tópicos que nós vamos abordar, então vamos começar pelo primeiro, começa-se pelo primeiro, não, Moretti, né? Então vamos lá. O primeiro tópico, o primeiro questionamento é sobre o babalorixá, enquanto sacerdote, é também um exorcista? O babalorixá é somente exorcista e não é sacerdote. Como é que é visto o babalorixá nesse sentido de exorcismo? Como que a comunidade afro-brasileira vê o babalorixá dentro desse métier?
quando se trata de exorcismo, ele é visto como um exorcista ou somente como um sacerdote? Não. Na prática, ele é visto como um sacerdote. Por quê? Porque, com raríssimas exceções, nós encontramos sacerdotes, né, que assumem, tá, a sua veia, a sua vertente, a sua capacidade também de exorcizar espíritos, de exorcizar pessoas endemoniadas. Essa aqui é a realidade. Então, na minha concepção, porque eu assim me considero, eu sou um sacerdote, por conseguinte, eu sou um exorcista. Porque nós, no nosso dia a dia, na nossa prática espiritualista, candomblecista, quimbandista, umbandista, nós realizamos exorcismo. Nós estamos sempre exorcizando forças negativas das pessoas que nos procuram nas nossas casas, através dos nossos chamados ebós, através das nossas rezas, dos nossos temperos, de nossas comidas, não é verdade? Então, pondo os nossos conhecimentos, o nosso cabedal de conhecimento mediúnico para dominar as forças negativas que empestiam as pessoas pelo mundo afora e que depois de tanto sofrer, de tanto ir lá de pastores igual a esse lá, que diz que quem não dá o dízimo está roubando de Deus, aí quando ele já perdeu tudo, não tem mais nada para dar, ele bate lá na Irmandade Espiritualista do Tambor de Minas, Jejinagô do Maranhão, que tem lá a liderança do João Batista de Airá e a mãe Rose da Iansã, da Oxum e do Ogum Choroquê. Aí chega lá, nós temos que fazer milagre. Nós vamos e fazemos milagre. Porque o candomblecista, o quimbandista, o umbandista, ele é um milagreiro. Não desse sentido de fazer milagre, de fazer ganhar na loteria, né? de curar nenhuma doença, fazer ninguém ficar curado de câncer. Né? Até acontece, mas isso aí é uma outra. É um outro lado, é uma outra vertente, né? O cara que ficou curado de AIDS, de hemorroida, sei lá, né? Então, é o chamado boca santa, né? Igual eu já contei aqui, né? O cara, ele tinha uma boca tão santa que o cara perguntou a ele, disse, e aí, gente boa, você cura hemorroida, né? Porque o cara, ele curava tudo, né? Aí um cara lá incomodado com aquilo perguntou, boca santa, você cura hemorroida? Não, claro, que existe muito por aí. Então, se o cara realmente ele tem uma boca santa, uma oração boa, de repente ele cura até hemorroida com um beijo, né? Foi o que o cara quis dizer lá na piada. Muito bem, então, sobre esse primeiro tópico aqui, eu pertenço ao segmento, à corrente que considera o sacerdote afro-brasileiro, um exorcista, porque nós realmente vivemos o nosso dia a dia com as mãos enfurnadas, metidas, intocadas, né? No ritual de exorcismo, porque nós vivemos exorcizando. Para vocês terem uma ideia, o maior exorcismo que a gente faz é do dinheiro, do pouco dinheiro. Você vive exorcizando, tá entendendo? A gordura que tem no dinheiro, tá entendendo? O dinheiro tem que dar para o final do mês para pagar a conta de luz, para pagar a prestação do carro, para pagar a Rádio Tropical Solimões, para pagar água, para pagar empregado, para pagar confins, para pagar fundo de garantia. Então isso aí já é um exorcismo, o cara já faz. Aliás, isso aí não é nem mérito só de Babalorixá, é mérito do cidadão brasileiro, né? Ele já vive exorcizando esses fantasmas da dificuldade do dia a dia, né? E com esse aumento absurdo que teve a carne, eles estão tentando exorcizar esse fantasma dessa inflação. Não estão conseguindo não, Nelson, tá? A carne passou, carne de primeira, que você comprava por 12, 10, quarta-feira da carne, né? Aí em alguns mercados, hoje a quarta-feira da carne não é mais quarta-feira da carne, agora é R$18, são R$18, R$20. Então, esse demônio aí vai ser difícil exorcizar, né? Vamos esperar aí que com o novo salário mínimo, pasmem vocês, fala baixo, vou falar bem baixinho que é para vocês não ficarem muito eufóricos, tá? Ó, 550 merrecas, 550 pataca, tá? E tá pra lá de bom. Tá entendendo? Tá pra lá de bom, entendeu? Então esse mérito de exorcismo não é somente do Babalorixá, não, é do povo brasileiro que vive exorcizando os seus demônios. Então, gente, sobre esse primeiro tópico, então é o sacerdote afro-brasileiro um exorcista em toda a extensão da palavra, com toda certeza. E eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo aí, que são babalorixás, vão concordar comigo, porque não tem como discordar.
Muito bem. Segundo tópico, o encaminhamento dos espíritos obsessores dentro do candomblé. Tá? E de acordo com o que foi mostrado pela reportagem lá do nosso colega jornalista Roberto Cabrini, lá no Conexão Repórter. Então foi mostrado como que os padres exorcistas, eu observei normalmente, em todo o ritual de exorcização, eu não vi em nenhum momento o padre pegar aquele espírito, o pretenso espírito que está tomando aquela pessoa, proferir palavras como, por exemplo, irmão. Notem bem, irmão, como eu já vi padre fazer isso. Irmão, tá? Em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de São Miguel das Almas, em nome de São Francisco de Assis, da corrente poderosa de São Francisco de Assis, que encaminha os espíritos para um mundo espiritual melhor. Eu te rogo, pelo sangue precioso de Cristo, pelas 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas 12 badaladas, pelas lágrimas vertidas pela Virgem Maria naquele momento crucial em que ela contemplou o seu unigênito Filho nos estertores da morte. Eu te peço, ó Espírito, ó irmão, tá? Deixa este corpo, que ao teu lado já existe um anjo de luz a te encaminhar. Eu nunca vi um padre dizer isso. Essa é a diferença. Aqui é que é o divisor de águas. Não. Eu vi o padre dando tapas na pretensa endemoniada, dando tapas. Quer dizer, tirando o espírito na base da porrada, só com a imposição da cruz. Com a imposição da cruz, com água benta. Gente, isso é exorcismo católico, é muito diferente do exorcismo que nós fazemos, que nós, candomblecistas, quimbandistas, fazemos. É muito diferente. Eu só citei um exemplo aqui de um encaminhamento, de um encanto que a gente faz, porque existem as correntes, porque a gente que faz, por exemplo, a gente faz o ebó-iku. O que é um ebó-iku? É você tirar iku, quer dizer morte, quer dizer obsessor, espírito zombeteiro, dos caminhos de uma pessoa, para que a pessoa possa realmente retomar a sua vida material e espiritual. Então a gente faz um ebó-iku, o que chama de ebó de tudo que a boca come, ou então, e depois fazer um ebó, não, você vai oferendar os caminhos de Exu, né? Você vai atiçar o fogo na vida daquela pessoa, para que aquela pessoa comece a deslanchar novamente rumo a uma vida melhor. Entendeu? Então, muitas das vezes não dá tempo de você fazer esse tipo de bendito para encaminhar, porque você está tirando um espírito. Então, normalmente, nos ebós e cus, tá? Que me desculpem os meus irmãos candomblecistas, a maioria não se preocupa com isso. Tira aquela força negativa daquela pessoa que está passando por aquele ebó e cu e devolve ao espaço, do jeito que está ali. Não se preocupa com o tratamento daquele espírito. E nós que utilizamos no nosso dia a dia o espírito. Porque ser sacerdote de candomblé, de umbanda e de quimbanda é lidar 24 horas por dia com o espírito, com a alma. Quantas das vezes, para realizarmos feitiço, nós temos que caçar um espírito, dominá-lo, doutriná-lo, tratá-lo, alimentá-lo e dar a ele uma missão. E muitas das vezes as pessoas fazem isso, os sacerdotes fazem isso, ele cumpre a missão, mas depois o babalorixá, o feiticeiro, não se preocupa de pegar aquele espírito e dar-lhe a recompensa. Mas qual é a recompensa? Ele dá um frango? Tá? É botar um padê para ele? É dar uma comida? Não! Tá? É lavá-lo, é ensaboá-lo, enxaguá-lo e encaminhá-lo para aquela corrente que vai cuidar de levar aquele espírito para uma evolução espiritual. Isso para vocês terem ideia, o como que lidar com o espírito não fica somente no ebó e cu, no ebó, não, de jeito nenhum, porque quando